Vamos para a norma de eficácia contida, então. Galera, vem comigo aqui, ó. As normas de eficácia contida. As normas de eficácia contida, ó, são muito parecidas com a norma de eficácia plena. A propósito, com a entrada em vigor da Constituição, aquelas comportam-se exatamente como estas, ou seja, as duas têm aplicabilidade imediata. Agora, olha a diferença. Contudo, os efeitos da norma de eficácia contida podem ser restringidas pela legislação infraconstitucional ou também, gente, pela própria Constituição. Então, a diferença aqui é que a Constituição Federal ela vai dizer para a gente que uma lei poderá restringir os efeitos da aplicabilidade da norma que é de eficácia contida. A norma de eficácia plena, contrário, tá? Ela não vai ser restringida pela lei, ela nem depende de lei para começar a produção de todos os seus efeitos. Tudo bem? Então, dá uma olhada aqui. Ó. Nós temos aqui as características. Elas também são autoaplicáveis, produzem seus efeitos imediatamente, igual à norma de eficácia plena, com a entrada em vigor da Constituição, mas ela pode ser restringida pela lei, né, ou pela Constituição. As suas normas podem sofrer restrições, não só por outros dispositivos constitucionais, como também por normas legais. Ela tem aplicabilidade direta e imediata, porém não integral. Por que não integral? Porque a lei ou a própria Constituição poderá reduzir essa aplicabilidade. Tá? Enquanto que a plena é direta, imediata e integral, essa aqui é direta, imediata e não integral, porque pode sofrer restrição. Ou seja, não precisa que uma norma seja criada para regular os seus efeitos. Produzem efeitos a partir da promulgação da Constituição, mas estão sujeitas a restrições ou limitações. Bora ver casos concretos. Olha para isso. É livre, artigo 5º, né, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendendo às qualificações profissionais, olha para isso, gente, que a lei estabelecer. Então, observe que existe uma liberdade de exercer uma profissão, no primeiro momento, mas uma lei poderá estabelecer regras a essa liberdade. Quando esta lei é produzida e estabelece regras para você ter acesso a uma profissão, essas regras vão restringir a liberdade de profissão. Então, se não tem nenhuma lei que exige que marceneiro tem que ter nível superior, então você pode acordar amanhã sem ter nível superior e atuar como marceneiro porque é livre, exercer o trabalho. 2 anos depois vem uma lei e diz, para ser marceneiro tem que ter nível superior. Essa lei vai agora restringir o acesso à liberdade de profissão de marceneiro. Não é todo mundo mais que pode ser marceneiro, somente aquele que tem nível superior. Então, o papel da lei no contexto da Constituição é restringir a aplicabilidade da regra constitucional. Perfeito? Olha aqui, ó. Artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, de novo, nos termos da lei, ó, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Qual é o papel desta lei aqui nesse contexto? Não é isso? É garantir a aplicabilidade da liberdade de locomoção? Não, porque aqui está dizendo que se locomover é livre. Então a liberdade de locomoção já tem uma aplicabilidade imediata. O papel, então, dessa lei, quando ela aparecer, é criar regras para dar uma restringida nesta liberdade, como aconteceu durante a pandemia, né, gente? Durante a pandemia, tinha horário que você não poderia mais para a rua, teve que fechar escolas. Então a lei acabou criando um monte de restrição para a liberdade de locomoção por causa do motivo de força maior, que foi o vírus do coronavírus. Então o papel da lei aqui, nessa leitura da Constituição, é criar uma restrição a uma aplicabilidade imediata, que é a liberdade de locomoção. A gente já nasce livre, a gente já nasce com liberdade de locomoção, mas em algum momento a lei poderá restringir esta liberdade. Olha aqui, ó. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso
a autoridade competente. Observe que a leitura do artigo 5º, inciso 16, somente ele isoladamente é uma norma de eficácia plena, tá vendo? Porque ele não diz aí que essa liberdade de reunião vai ser na forma da lei, nos termos da lei, ou que a lei vai dispor sobre alguma coisa. Então a própria Constituição aí já estabelece as regras de se reunir. Está dizendo que tem que ser para fins pacíficos, não é isso? Né, que independe de autorização, não é isso, gente? Que não pode ter a presença de armas, perfeito? E que exige um prévio quê? Aviso à autoridade competente. As regras da reunião já estão inseridas no texto da Constituição. Então, lendo o artigo 5º, inciso 16, é uma norma de eficácia plena. Ok, mas observe esse outro artigo agora, ó. Artigo 136, parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Olha aí, ó. Pode ter restrição ao direito de reunião. Então lembra que a norma de eficácia contida, ela pode sofrer restrição ou pela lei ou pela própria Constituição. Direito de reunião é uma norma de eficácia plena. Mas se nós estivermos passando pelo decreto de estado de defesa, a Constituição permite a restrição do direito de reunião. Então, durante o estado de defesa, direito de reunião é uma norma de eficácia contida. Ela vai sofrer restrição ao exercício desse direito. Em normalidade, o direito de reunião é uma norma de eficácia plena com aplicabilidade imediata. Pegou a visão aí da diferença? Vamos então agora produzir as normas de eficácia limitada para a gente fechar esse raciocínio. Segue a gente no Instagram aí, @Prof. Ricardo Blanco, canal do YouTube, @Professor Ricardo Blanco. Lembra que quando você entrar no nosso canal do YouTube, gente, coloque lá um sininho para ativar as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser comunicado. E deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. Vamos para a próxima, que é a norma de eficácia limitada.